Então, pessoal, bem, pessoal, então nós ficamos aqui nesse slide, né? Eu falei para vocês que se o número for muito grande, um número real, eu vou precisar de mais bits para representar aquele número. Se o número for muito pequeno, eu vou precisar de menos bits para representar aquele número. E o que é que eu tenho que guardar para representar o número? Representar significa escrever o número em binário, guardar o número em binário no computador, tá? Isso é que significa representar. Então, se eu for representar um número em um número real muito pequeno, eu vou gastar menos bits. Um número muito grande, vou gastar mais bits. Então, isso não dá. O computador sempre precisa de um padrão. Ele sempre precisa dizer em quantos bytes você vai guardar tal informação. Essas coisas têm sempre que ser padronizadas. Porque senão cada um usa um tamanho e aí como é que eu vou somar um número grande com um número pequeno? Eu tenho que completar os bytes do número pequeno, né? Para poder ele ficar com a mesma quantidade de bytes do número grande, e aí sim eu posso fazer a aritmética. Porque o sistema, lembrem-se, é posicional. Eu não posso somar uma potência de 2 elevado a 0, uma soma, com o número de uma potência de 2 elevado a 3. Senão eu vou estar somando uma unidade binária com um milésimo, né? um milhar binário, tá certo? Dezena de milhar, né? 2 elevado a 3, não, milhar. Um milhar binário, tá certo? Não existe milhar binário, né? Não existe unidade binária. Unidade, milhar, centena, dezena são notações usadas para o sistema decimal. Então, a notação de ponto flutuante, desculpem, ela veio para nos ajudar a isso. Então, no caso de um número binário, ó, aqui está um exemplo de um número binário aqui embaixo, né? 1,0011 vezes 2 elevado a 15. Então, eu só preciso guardar, para recuperar esse número ou fazer aritmética com ele, 3 informações. O sinal, que é positivo, preciso de um bit. Expoente, que nesse caso é o número positivo 15. E a mantissa, que nesse caso é a parte que fica depois da vírgula. Eu não preciso guardar esse 1 porque sempre vai ser 1 aqui quando o número é escrito em notação científica, em binário. Então eu economizo um bit nesse caso aí. Alguém diz, pô Fred, economizar um bit mas quando você tem milhões e milhões de números reais, por exemplo, sendo usados para guardar, sei lá, algum fenômeno, né, natural que você esteja monitorando aí e guardando, um bit vai fazer diferença. Um bit vai fazer diferença no final das contas. Bom, então vamos lá para cada caso, né? O Obama está curioso aí. O sinal, eu preciso de um bit. Então está resolvido o problema do sinal. 0, positivo, 1, negativo. Exatamente como na notação sinal magnitude e complemento de 2. A mantissa ela é um número inteiro sem sinal. Observem que esse número daqui ele sempre vai ser um número sem sinal, porque o sinal eu já guardei. Então ele sempre vai ser um número binário positivo. Então esse número aqui eu não tenho que fazer nada com ele, tenho simplesmente que pegá-lo e guardá-lo no meu número de ponto flutuante. No vídeo passado eu falei 4 bits, né, que você guarda sempre em 4 bits, porque com a notação que a gente vai mostrar aqui, que foi definida pela I3E, o Instituto dos Engenheiros Eletroeletrônicos, essa notação ela usa 4 bytes. Eu falei 4 bits no vídeo passado, está errado. Então não importa se o número é muito grande, gigantesco, se o número tem muitas casas decimais, se o número é pequeno, se o número é moderado, né? Digamos o número 14.0, sempre ele vai ser guardado em 4 bytes. Como assim, Fred? Como é que um número como esse daqui, que tem um monte de 1s e zeros, vai caber em 4 bytes? Como é que isso aqui vai caber em 4 bytes? Como é que isso aqui, ó, claro, em binário, né, versão em binário desse número aqui, vai caber em 4 bytes? Então a gente vai ver que a mente humana é engenhosa. Quando ela se depara com um desafio, um pouco de criatividade faz o problema ser resolvido de forma simples e elegante. Tá? Foi o que o pessoal fez lá na I3E. Bolou um modelo, um formato simples e elegante para guardar. Não importa o tamanho do número, não importa o número de dígitos fracionários que ele tenha, sempre 4 bytes vai ser suficiente para armazená-lo. Tá? Desde que a gente saiba que ele está armazenado nesse formato, na notação científica. Então, o sinal baixa um bit, a mantissa é um número positivo, né? Aí alguém diz, ô Fred, mas esse número podia ser bem grande. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 bits, mas podiam ser 200 bits, 500 bits, 1000 bits.
E aí, como é que fica essa questão da mantissa? Né? Quanto mais bits eu tiver aqui, mais precisão eu tenho para o número. Tá? Mas existe um limite, porque o computador, como eu falei, é uma máquina de estados finito limitada. Então você tem que ter um limite para isso. Então o que o padrão do pessoal da I3E fez foi definir uma quantidade máxima de bits. Tá? E para não deixar ninguém insatisfeito, eles criaram dois padrões. Um chamado precisão simples, para números reais não tão grandes, ou grandes, mas até um certo limite. E criaram o padrão precisão dupla, para números reais que são maiores do que os de precisão simples. Quero deixar bem claro aqui que por mais que eles tivessem colocado mais bits no precisão simples ou no precisão dupla, sempre chegará ao limite, porque a quantidade de bits é finita, certo? Então você pode armazenar números realmente gigantescos ou realmente muito pequenos, mas há um limite para isso na representatividade. Chega uma hora que você não consegue representar alguns números reais em binário, vocês vão achar isso aí curioso, né? Então, números de ponto flutuante, eles na verdade são uma aproximação de um número real decimal. Eles não representam sempre o número real, vocês vão ver aqui. Em alguns casos representam, mas em outros não. Em outros eles são apenas uma aproximação, porque você tem uma quantidade finita de bits. E o expoente, pessoal? O expoente é que é o mais problemático deles, porque é um número inteiro, né? Mas alguém pode dizer, Fred, usa complemento de 2. Guarda o expoente com um número em complemento de 2. Tá? E define aí a quantidade de bits para esse número, para esse expoente, e está resolvido o problema. Tá? Eu defino um limite máximo que esse expoente pode ir. Até onde a casa pode se deslocar. Se eu tenho um número fixo para a mantissa, por exemplo, se eu definir que a mantissa vai ter 20 bits, a vírgula não vai andar além de 20 bits, né? Então já está definido também o limite de deslocamento da vírgula, certo? Mas pode ser que eu tenha 20 bits aqui, mas eu possa deslocar 100 casas, e aí adicionando 0, né? Então não existe uma relação entre o tamanho da mantissa e o tamanho do expoente, eles realmente são livres e independentes, mas há um limite para ambos. Tá? No caso dos padrões da I3E, eles tanto limitaram a quantidade de bits que eu vou guardar na mantissa, quanto a quantidade de bits que eu vou guardar o expoente. E aí esses limites é que fazem com que os números de ponto flutuante nos padrões I3E sejam aproximações, mais uma vez. Não dá para guardar qualquer número real em binário. Vocês vão ver por quê. Mas aí o que acontece? Eles acharam o sistema de complemento de 2 muito complicado. Porque o sistema de complemento de 2 ele é feito para fazer aritmética com números inteiros. E eles não queriam guardar números negativos, né? Querer saber se o número é negativo ou positivo, se verificar o bit de sinal. Eles queriam guardar o expoente sempre como se fosse um número positivo. Seria bom se a gente pudesse fazer isso, né? E pode. A gente pode representar os números negativos como positivos. Olha só que coisa interessante. Isso é chamado de sistema excesso. Não deixa de ser uma outra forma também de representar números negativos. Tá? Você representa números negativos numa escala sempre positiva. E aí você tem que lembrar que todos os números naquela escala positiva eles têm que ser diminuídos de um valor fixo. Certo? Se a escala começa em 0, né, você vai guardar um valor fixo, por exemplo, menos 3. Então na hora que eu estiver guardando o valor 0, aquilo não é 0, é menos 3. Na hora que eu estiver guardando o valor 1, aquilo não é 1, é menos 2. Na hora que eu estiver guardando o valor 2, aquilo não é 2, certo? É menos 1. Na hora que eu estiver guardando 3, aquilo não é 3, é 0. Tá? Então isso se chama sistema excesso. Olha só como ele funciona. E ele tem um chamado excesso K, onde K é o número de bits, certo? Esse K é o chamado bias, ou deslocamento. Quanto de deslocamento você vai dar? Então aqui você tem uma escala de números negativos a positivos, né? Menos 7 a 8. E aqui você levou esses números negativos para os números positivos. Como é que você leva esses números negativos aqui, ó, de menos 7 a menos 1 para uma escala positiva? Somando menos 7, que é o menor número negativo que você tem aqui, certo? Então se você somar menos 7 com 7, você vai para 0. E aí a partir daqui, ó, você vai levando cada número negativo para o seu correspondente nessa nova escala positiva. Então você tem, antigamente você tinha uma escala de menos 7 a 8, agora você tem uma escala de 0 a 15. Então você guarda o expoente aqui nessa escala, mas sabendo
que 14 não é o expoente. Qual é o expoente verdadeiro? É 7. Se eu guardar um expoente com o número 7, qual é o valor do expoente verdadeiro? É menos 1. Porque eu tenho que tirar o deslocamento, ou bias, desse valor daqui. Tá? Esses números aqui estão em excesso. O valor deles está excedido em 7. Isso aqui não é 15, é 8. Isso aqui não é 10, é 3. E assim sucessivamente. Isso aqui não é 0, é menos 7. Porque de todos esses números aqui, eu vou sempre retirar o mesmo valor. Ora, se todos esses números aqui têm um valor a mais somado a eles, não tem problema. O problema seria se eu somasse com esse aqui é 3, esse é 7, esse é 9, aí o negócio ia ficar complicado. Né? Mas na matemática a gente sabe, se a gente soma 7 de um lado e do outro de uma equação, afeta a equação? Não. A equação permanece equilibrada. É a mesma coisa aqui. Tá? Então, se eu exceder significa somar. Se eu somar um valor fixo, um bias, um deslocamento, a todos os números da escala, tá? Eu não posso somar uns só aos negativos e aos positivos, não. Senão eu vou ter aí uma interseção entre números positivos e negativos, tá? Eu vou ter 3, aí o 3 é o quê? O 3 é o menos 4 somado com 7, que dá 3, ou é o 3 positivo, certo? Eu tenho que somar todo mundo com 7. Aí o 8 vira 15, o 7 vira 14, o menos 7 vira 0, o menos 6 vira 1 e assim sucessivamente. E aí eu guardo o expoente aqui, ó. Eu guardo sem precisar me preocupar com o sinal. E na hora que eu quiser manipular o expoente, Fred, simples. Você retira 7 de qualquer número. O expoente é 9, tire 7. Aí você vai saber quanto é o expoente. O expoente é 2, certo? Ah, meu expoente é 3. Não, não é 3. É 3 menos 7, certo? 3 menos 7 dá quanto? Menos 4. Então, o seu valor é menos 4, na verdade. Perfeito? Então, o que você tem, na verdade, é isso. Ó. O menos 7 vai ser representado como 000, que é 0 na escala. Eu uso, então, 4 bits para isso, tá? Menos 6 vai ser o 1, menos 5 vai ser o 2, menos 4 vai ser o 3 e o 15 vai ser representado com esse valor daqui, certo? O 8, na verdade, vai ser 15. Perfeito? Então, se eu quiser saber qual é o bias, dado um número de bits, né, eu tenho essa formuleta aqui, ó, 2 elevado a n menos 1, menos 1. Ou seja, para que serve essa fórmula? Eu não vou ter que guardar o sinal, vou, quantos bits? 1 bit. A mantissa, um número fixo de bits que a gente vai ver daqui a pouco, certo? Mas a mantissa, essa parte daqui, ela não é infinita, nada pode ser infinito no computador. Então o pessoal da I3E definiu 2 tamanhos para a mantissa, um chamado precisão simples e outro chamado precisão dupla. Perfeito? Cada um com uma certa quantidade fixa de bits. E o expoente? O expoente também, eles definiram uma certa quantidade fixa de bits. Ora, se eles definiram uma certa quantidade fixa de bits, então, dado m, que é a quantidade de bits, eu sei o bias. Por exemplo, na precisão simples, o expoente ocupa 8 bits. Então, quanto é que vai ser o bias? Então, vamos elevar 8 menos 1, 7. 2 elevado a 7, 128. Menos 1, 127. Então, eu vou somar 127 a todos os números do expoente. Então, eu posso guardar um número de menos 127 até 128. Sacaram? Nos números de ponto flutuante binário de precisão simples, tem os de precisão simples e os de precisão dupla, a gente vai ver daqui a pouco. O bias é 127. Por quê? Porque o pessoal escolheu 8 bits para guardar o expoente. Certo? Então vamos ver logo aqui quais são os dois padrões, né? O chamado excesso 127, ou o chamado número de precisão simples, e o excesso 1023, o chamado número de precisão dupla. Perfeito? Então o excesso 127 ele tem 8 bits. Ó, o expoente ocupa 8 bits no número do ponto flutuante. E 1023, se vocês fizerem os cálculos, dá o expoente 11. Como é que de 11 eu cheguei em 1023? Peraí, Fred, tá tudo confuso agora. É só aplicar essa fórmula daqui, ó. Certo? Então, quantos bits eles têm lá? Eles têm 11, eles definiram, isso aí é definido, tá? Alguém chega aqui e bate o martelo, mas é 11. Vamos guardar 11, é suficiente para números muito gigantes, tá? Então, qual é a maior quantidade de estrelas, de átomos que existe no universo? Pronto, então cabe aqui dentro. Eles viram que aqui dentro é suficiente para guardar esses números para aplicações científicas, tá? Então, isso aqui é 11, ó. Então, o que é que eu tenho? 2 elevado a 11 menos 1. 2 elevado a 11 menos 1 dá 10. 2 elevado a 10, 1024. Menos 1, 1023. Então, eu cheguei no valor 1023.
significa dizer que todos os números aqui guardados no expoente para precisão dupla, eu tenho que retirar do valor que está guardado aí 1023. Aí eu tenho o expoente correto, porque os números sempre vão ser tratados positivos aqui dentro. Aqui dentro eles estão na escala positiva, eles estão nessa escala daqui, ó, certo? De 0 até 1023, que é o maior número. E aqui eles estão de 0 até 127, certo? Então eu vou tirar 127 desses números para obter o valor correto deles, perfeito? Desculpa, de 0 a 256, é o dobro do valor, né? Certo? Se aqui se o bias aqui é 15, desculpem, se o bias aqui é 7, então o maior valor da escala vai ser 15. 2 vezes 7 mais 1. Então se o excesso aqui é 127, vai ser 2 vezes 127, dá 254 mais 1, 255. Então os números aqui dentro vão variar de 0 a 255, exatamente. Em 8 bits, quantos padrões binários eu tenho? 256, de 0 a 255. Só que o 255 não vai ser 255, eu tenho que tirar 127. Aí vai virar quanto? Vai virar 128, né? Vai virar 128, tá? Então os expoentes aqui variam de menos 127 a 128. Perfeito? Mas eu não vou guardar menos 127 a 128, eu vou guardar 0 a 255. Perfeito? Então qual é o algoritmo para vocês transformarem em número de precisão simples ou precisão dupla? A partir de agora, pessoal, eu vou trabalhar só com números de precisão simples, porque a diferença entre eles é só o tamanho, ó. Sim, esqueci de falar da mantissa, né? Então a mantissa é essa parte aqui do número, ó, depois da vírgula. Eu disse a vocês que existia uma quantidade fixa de bits. A gente já sabe que no precisão simples o expoente ocupa 8 bits e no precisão dupla ocupa 11 bits. Mas e a mantissa? Ocupa quantos bits em cada um dos formatos? A mantissa ocupa 23 bits aqui no precisão simples e 52 bits no precisão dupla. Então esse número daqui, ó, ele podia ter até 23 bits na notação excesso 127 e podia ter até 32 na notação excesso 1023. 52, desculpem. Se você somar aqui o número de bits, vamos somar 23 mais 1, 24, mais 8, 32. 32 dividido por 8, 4. Então isso aqui, ó, somando tudinho, dá 4 bytes. Em 4 bytes eu posso guardar qualquer número muito grande ou qualquer número muito pequeno. Acho que eu guardei essas 3 informações sempre, tá? A mantissa, o sinal, certo? A mantissa, que é aquele número à direita da vírgula, sem considerar aquele 1, e o expoente no sistema excesso K, que no caso do precisão simples é 127, o número que eu tenho que somar ou subtrair, dependendo do que eu esteja fazendo, né? E no caso do precisão dupla é 1023, certo? E eu guardo ele em 11 bits, e aqui em 52 bits. Então esse número de precisão dupla, ele é capaz de guardar números reais com uma precisão muito maior, com muito mais casas decimais, tá? Ou com muito mais números, né? Chegar aos trilhões de trilhões de trilhões, o número pode chegar usando aqui a notação de precisão dupla ou de precisão simples. A gente chama simplesmente isso aqui de float e isso aqui de double. Inclusive são 2 tipos de dados na linguagem C, certo? C chama os números, o ponto flutuante de precisão simples de float, né? A gente viu que em C o inteiro é int, naquele programa que eu mostrei para vocês, que guardava o número inteiro em complemento 2, e os números de precisão dupla, ou seja, reais de precisão dupla, a gente guarda com valor, declara as variáveis com a palavra reservada do C, double. Float, precisão simples, double, precisão dupla. Então aqui a gente tem um algoritmo. Armazene o bit do sinal, é fácil. Se for 0, se for positivo, o bit vai ser 0, se for negativo, o bit vai ser 1. Transforme o número em binário, já sem o sinal. Então você vai transformar o número que você recebeu em decimal, 127,025. Eu quero transformar isso em número ponto flutuantes de precisão simples. Então eu tenho que pegar 127,025 e transformar em binário. Depois normalize. Normalizar significa coloque o número em precisão em notação científica. Quando não tiver notação científica, você vai encontrar os valores do expoente e da magnitude, certo? Pegue o valor obtido para o expoente e some o bias. No nosso caso, 127, precisão simples, 1023 para precisão dupla.
E a parte que ficar depois do M vai ser exatamente colocado do jeito que tiver lá na parte da mantiça, ok? E aí você concatena S, E e M nessa sequência e você obtém um número. Perfeito? Então, na próxima aula nós vamos mostrar alguns exemplos de aplicação desse algoritmo e vamos encontrar alguns valores de alguns números em decimal transformados em binário de precisão simples, certo? Ponto flutuante de precisão simples. E o contrário também. Se eu der uma sequência de 4 bytes em binário, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 4 bytes, e disser esses 4 bytes aqui é um número em precisão simples, ponto flutuante de precisão simples, tá? É o I3E 754 de precisão simples. Usa o sistema excesso 127. Quanto que vale isso em decimal? O que é que está guardado aí nesse binário aí? Está guardado que número decimal? Então você pode converter tanto de decimal para binário, ponto flutuante, como o contrário, de binário para decimal. Perfeito? Aguardem aí no próximo vídeo os exemplos de aplicação desse algoritmo. Até lá!